Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Ex-ministro do STF diz que 8/1 não foi ataque à democracia. Nelson Jobim apontou frustração. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, disse que os atos de 8 de janeiro não foram um atentado à democracia, mas sim uma frustração. As declarações foram dadas ao CNN em entrevistas. Aquelas pessoas todas ficaram um tempo enorme na frente dos quartéis, acampados, aquela coisa toda, pretendendo que os militares interviessem para o governo, ou seja, desse um golpe. Os invasores pretendiam uma intervenção militar no processo político e não conseguiram. Falou o ex-ministro e completou: eu enxergo aquela manifestação da rua que é tratada como golpe como uma espécie de cara da frustração que tiveram de não obter o golpe militar. Está impossível de esconder hoje em dia as arbitrariedades, as ações inconstitucionais, a perseguição política, o desrespeito à Constituição e a implementação de uma ditadura no Brasil pelas mãos do Alexandre de Moraes. Ainda mais agora, quando Maduro começa a demonstrar claramente que ele é um ditador e você consegue perceber a semelhança, o espelhamento entre Maduro e Alexandre de Moraes. Está ficando difícil até mesmo para os seus pares, antigos membros da Suprema Corte Brasileira. Recentemente, este cidadão aqui, de uma entrevista para a CNN, esse aqui é o Nelson Jobim. Nelson Jobim já foi do STF, já foi presidente do STF, já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também foi ministro da Justiça. Aqui, de uma forma muito educada, ele fala claramente o que é que Alexandre de Moraes está fazendo e se ele concorda ou não com as ações desse cidadão. Vamos assistir. Começou a haver uma coisa curiosa, um intervencionismo maior. Observem bem esse inquérito que está com o ministro Alexandre de Moraes. Não termina nunca, né? E cada vez mais se expandiu o objetivo. Esse inquérito foi criado pelo Toffoli para responder aquelas investigações das pessoas que estavam falando mal do Supremo, aquelas coisas todas. Que é o das milícias digitais, que se desdobra em golpe. Agora foi se expandindo o objetivo disso. Tanto é que tem aí essa história do 8 de setembro, né? 8 de janeiro. O 8 de janeiro, eu tenho uma visão distinta do 8 de janeiro. Quero compartilhar com vocês, porque eu acho o seguinte, veja bem, aquelas pessoas todas ficaram um tempo enorme na frente dos quartéis, acampados lá, etc. Pretendendo que os militares interviessem no governo, ou seja, desse um golpe. Pretendiam uma intervenção militar no processo político. Aquilo foi. Não saíram, não houve naquele momento, foi o período do Bolsonaro, não podiam tirar da frente. Então, ficaram isolados. Esse pessoal ficou lá, mas ficou um tempo. Quanto tempo esse pessoal ficou lá? Entre o resultado das eleições de 22 e o início do ano de 23, né? Alguns meses. Um mês, pois bem. Aí, no final, eles não conseguiram que os militares interviessem para fazer um golpe, que é o que eles pretendiam. Eu enxergo aquela manifestação da rua, que é tratada como uma tentativa de golpe, eu vejo aquilo como uma espécie de catarse decorrente da frustração que tiveram de não obter a intervenção militar. Não se enquadraria, por exemplo, em abolição do Estado Democrático de Direito, na tua avaliação? No meu ponto de vista... Ou terrorismo, não, como nada alguns disso. dizem? Aquilo foi uma frustração. Eles ficaram um tempo enorme e não conseguiram nada. Mas que crime é, então? Foi problema de destruição de petróleo público, essa coisa. Tem várias situações. Você se lembra aqui em São Paulo, quando no governo eu acho que foi do Alckmin, houve um momento em que invadiram o palácio, arrancaram as cordas. Ninguém falou em atentado ao Estado Democrático de Direito, né? Eu acho que não deveria ser da competência do Supremo julgar uma senhora que pintou lá o não sei o quê, o que quebrou o vidro, que pintou aquela estátua. Lembra aquela história? Tem razão. Ou seja, e com isso você acirra mais. Porque eu, inclusive, examinei lá para curiosidade, né, um caso, e verifiquei o seguinte, que havia um pacote de vários casos a serem julgados ao mesmo tempo,
o voto do relator era igual, só mudava a parte circunstancial. Da caracterização o nome daquela... da pessoa e tal, o que fez, etc. E tal. E aí teve gente que foi condenada a 17 anos de prisão. O que ele está falando aqui é que as decisões do Alexandre de Moraes estão sendo feitas com Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola. Centenas de pessoas estão tendo suas vidas destruídas no copia e cola. Como é que vai ser isso? Eu não é do meu feitio esse tipo de coisa. Eu advoguei muito no crime quando era advogado lá atrás, né? Agora, eu acho que nós tínhamos que ter mais não se envolver, o tribunal inclusive, nessa disputa política e radicalização que está havendo. Vocês vão convir comigo que a radicalização vem do presidente Bolsonaro, mas também foi provocada pelo presidente Lula. O presidente Lula, em todas as manifestações, ou grande parte delas, faz acusações do Bolsonaro, que foi o ex-presidente. E Lula ainda alimenta essa polarização? Alimenta a polarização, talvez por interesse de que disputa política, eleitoral, teria mais condições, etc. Mas isso que eu refiro é essa disfuncionalidade. Você tem problemas da política que não são resolvidos na política, e aí as pessoas vão para o Supremo Tribunal, pedindo que o Supremo Tribunal tome uma decisão que, em alguns casos, e muitos deles, são decisões exclusivamente da competência da área política. Antes, quando eu estava lá no Supremo, nós rejeitávamos esse tipo de pedido, dizendo que aquilo é matéria interna corpus. Olha que maravilha, olha como o Supremo decaiu. Isso é uma pessoa que entende o que está falando. Eu estou impressionado. Isso sim é um juiz da Suprema Corte. Olha, isso não compete à Suprema Corte, é uma decisão política, vocês se decidem. Agora, a Suprema Corte não deixa que decisões políticas aconteçam mais. Porque, veja, uma coisa é ter uma lei e essa lei ser contrária à Constituição. Alguém entra com ação pedindo a inconstitucionalidade. O que teria que fazer? É constitucional ou é inconstitucional? Se for inconstitucional, acabou. Agora, não fica por aí. O tribunal começou a usar umas técnicas de dizer, não, ela é inconstitucional, mas nós vamos fazer uma interpretação conforme a Constituição. E essa frase, interpretação conforme a Constituição, nada mais é do que a elaboração de uma nova norma. Nada mais é do que o STF legislando sempre. Meu Deus, isso é nível de um ministro da Suprema Corte. Eu estou impressionado. Nelson Jobim, eu realmente acho que ele foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, só para você ter uma ideia. Ele sim é um cara que sabe o que está falando, cara. E aí nós temos uma Suprema Corte de hoje, como ele mesmo disse, né, o Alexandre de Moraes está cometendo abuso de autoridade, que é passível de impeachment e que vai acontecer depois de 2026. A única solução que nós temos é elegermos os nossos senadores. Nossos senadores têm que ter uma bandeira, botar um freio na ditadura do judiciário. Nós precisamos botar um freio na ditadura do judiciário. É a única forma que nós temos de realmente resgatar o mínimo de atmosfera democrática no Brasil. A ditadura de Maduro intimida e marca a casa de opositores em Caracas. É isso mesmo. A brutal perseguição política não dá trégua na Venezuela. Além dos mortos nas recentes manifestações e dos milhares de detidos, a ditadura de Nicolás Maduro intensificou a repressão ao utilizar suas forças de segurança e grupos paramilitares para ameaçar e intimidar qualquer um que critique a fraude eleitoral ocorrida nas eleições presidenciais de 28 de julho. Neste fim de semana, surgiram nas redes sociais imagens que mostram várias casas no bairro 23 de Janeiro, um dos mais tradicionais de Caracas, marcados com um X. O objetivo é amedrontar a população e prevenir novas manifestações massivas contra o regime. O morador local, que preferiu permanecer anônimo, relatou ao jornal El Nacional que as marcas indicam a presença de muitos opositores na área. A advogada venezuelana e diretora do Instituto Casla, Tamara Suju, informou em suas redes sociais que o caso foi denunciado à Corte Penal Internacional, que já investiga Maduro e a liderança do regime chavista por crimes contra a humanidade na Venezuela. Segundo Suju, a Operação Tum Tum é uma referência ao som das batidas na porta, similar às operações nazistas de perseguição. E a opositora Maria Corina faz nova convocação popular e situação pode ficar insustentável para Maduro. A bravura com que o povo venezuelano está enfrentando a ditadura de Nicolás Maduro é elogiável.
Nesse sentido, louvável a atuação da ex-deputada Maria Corina, que corajosamente acaba de fazer a convocação para uma nova manifestação popular no próximo sábado 17. A Venezuela resiste e a ditadura está estremecida. Maduro tem que cair. Veja o vídeo. Hoy quiero hablarte a ti, que no te reconoces en esta Venezuela que estamos viviendo. Que tienes un familiar, un amigo muy querido, separado por la distancia. Que estás cansado de vivir sin luz, sin agua, de no saber qué vas a comer. Que te persiguieron por decir lo que piensas o por escribirlo en tus redes sociales. Que te despidieron por denunciar todo lo que está mal. Que has perdido a alguien querido producto de la violencia del régimen. Que no has podido volver a Venezuela, a tu país, porque te da miedo o porque te anularon tu pasaporte. Que no te dejaron votar el 28 de julio o que sí votaste y que ahora pretenden desconocer tu voluntad. Hoy Venezuela está unida. Está unida gracias a ti, gracias a los que están adentro y a los que estamos afuera. Es que hoy somos una sola Venezuela. La Venezuela que votó y le ganó a la dictadura. Y ahora tenemos que cobrar. Sí, tenemos que cobrar porque ganamos y lo comprobamos. Lo estamos haciendo con la confianza de quien tiene las actas en sus manos y de quien no permitirá que nuestros sacrificios sean en vano. Por eso, este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Confía, esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular. Te pido que entres en la página resultadosconvenezuela.com, pongas tu cédula e imprimas tu acta de votación. No importa que no te hayan dejado votar, lleva tu acta a la concentración de tu ciudad y mostraremos la prueba de la verdad. Recuerda, ganamos. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Ganamos Venezuela. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Nos vemos el 17. Pásate. Na Globo News, o assessor do Lula, Celso Amorim, disse que não reconhece as atas eleitorais apresentadas pela oposição na Venezuela. Eu acho que eles podem fazer algo que talvez seja difícil para um país desenvolvido, sobretudo para um país que impõe sanções, fazer. Então, eu confio muito nisso. Agora, também o tempo, eu concordo com você, não é indefinido. Sim. Sei lá, eu não quero dar um prazo, não vou, porque eu acho que Eu ia perguntar isso. Não, mas não se pode dar um ultimato, porque às vezes a evolução é lenta, mas está ocorrendo. Agora, se a gente notar que não tem nenhuma solução, não sei, tem que pensar, porque eu também não, volto a dizer, eu também não tenho confiança nas atas da oposição. E o Wall Street Journal publicou que os Estados Unidos estão tentando negociar a concessão de uma espécie de perdão político a Nicolás Maduro se ele aceitar deixar o poder. O ditador está falando sobre uma conversa com Lula e outros presidentes que adoram uma tirania. Está pendiente una conversación con los tres presidentes, esperemos que se dé. Y como siempre, como hago yo, con todos los presidentes que he hablado del mundo, les explico con detalle una situación compleja de entender, porque en el mundo hay mucha manipulación y mucha mentira. Mucha manipulación. Y todo lo que circula en los medios de comunicación dominantes, hegemónicos, en Brasil, Colombia y México, es manipulación, manipulación y manipulación. O que você pode fazer quando vidas são destruídas em zonas de guerra? Você pode estar lá. O Nicolás Maduro detesta a mídia, as redes sociais, adora a censura e escolheu o WhatsApp como seu mais novo inimigo. Es el imperialismo tecnológico. WhatsApp, venite para acá, mijo. Venite para acá, para que todo el mundo lo vea. Ah, no, aquí lo tengo. Aquí está mi WhatsApp, mira. ¿Ah? ¿Cómo es que dice? Aquí está. Déjame leer el último mensaje que tengo. Porque no me gusta dejar en azul a nadie. WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar.
Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Bom, Serrão, eu fiz uma coluna para a Gazeta do Povo, que não vou nem falar, nem comentar esse assunto. Quem quiser pode dar uma olhada lá, eu gravo em vídeo sempre a minha coluna para a Gazeta, está lá no meu canal no YouTube, explicando vários pontos que confirmam que o Brasil do PT é um pária internacional. Aquela historinha de que a diplomacia do Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro transformou o Brasil num pária internacional. Isso é uma balela. E a gente tem vários exemplos, né? Não só a questão da Venezuela, Nicarágua, mas o amor pelo Putin, a China, um Estado enorme, né? Poderoso. Então, vários exemplos que explicam aí por que o Brasil do PT é um pária internacional, Serrão. E o Lula está se superando. Conseguir tomar vaia da esquerda no Chile é para acabar, hein, Lula? É para pedir aposentadoria. Essa é para tirar totalmente o time de campo. O Celso Amorim vi dizer que ele não confia nas atas eleitorais da oposição da Venezuela. É outro brincalhão, né? Você confia em quem? Confia no Madurão, né? Agora, vamos ver. Quem é que vai dar asilo político para o Maduro? Em tese poderia ser o próprio Brasil, mas para cá tá complicado, hein, Maduro? Nem para cá você tá conseguindo poder vir, não. E vejam que coisa curiosa, o Maduro criticou as mídias da Venezuela, do Brasil, da Colômbia e do México. Curiosamente, os 3 países onde existe um domínio forte do narconegócio. E você, Maduro, qual é a grande dificuldade hoje para qualquer país te conceder asilo político? Você é procurado internacionalmente como membro do cartel de negócios, do narconegócio, o cartel de los soles. Então, quem for dar asilo a você, talvez seja obrigado antes a ter de entregá-lo à Interpol, né? O tráfico internacional de drogas. Que situação, né? Além de ditador, além de mistificador, além de um grande mentiroso profissional, o cara ainda vem com essa história aí séria, verdade internacional, de que ele tem ligações com o cartel de droga. Então, a Venezuela é um narco-estado. É isso que vai ser eliminado. É isso que agora tem só que aguardar um pouquinho. O Lourão está chegando. Quando o Lourão chegar, o Lourão vai passar o cerol nos narco-estados e nos sócios dos narco-estados. Por isso vai sobrar, pode escrever, vai sobrar para a Venezuela, vai sobrar para a Colômbia, vai sobrar para o México e vai sobrar, sabe para quem? Para o Brasil também. Então, a nossa, se hoje já estamos sendo considerados um pária internacional por apoiar Maduro, pela juristocracia que vem sendo praticada aqui, que já é motivo de vexame internacional, daqui a pouquinho, quando o Lourão chegar e começar o combate efetivo ao narconegócio, o bicho por aqui vai ficar ainda mais pegado. É questão de pouquinho tempo, só aguentar. The Ghostbusters are finished. Overruled. Costa, você fecha essa pauta. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu concordo com a análise do Serrão, mas o Homem-Laranja tem que vencer, né? E a campanha da Kamala Harris, sem uma pergunta da imprensa a ela no sótão ou no basement, né? No porão escondida, vai saber, né? E depois tem a questão da Rússia e da China. Na verdade, sem o apoio da Rússia e da China, o Maduro já teria caído. E o Maduro não liga para a opinião pública, para o Macron, que, aliás, andou elogiando o Lula nessa postura ridícula, né? Ele liga para o que o Xi Jinping e o Putin dizem. E eles estão apoiando. Então, a guerra, Serrão, me parece que caminha para algo maior. O Homem-Laranja não vai simplesmente poder derrubar o ditador, porque o bicho vai pegar, talvez, em escala planetária, né? Tá com esse clima de Terceira Guerra Mundial no ar, porque tem os analistas bobocas, oi Guga, que diziam que o mundo ia ficar
numa enorme tranquilidade com o Joe Biden no poder se o Homem Laranja saísse de cena porque era mal, né? Agora, veja, o Lula vaiado, o Brasil virou um pária mundial. Sobre as vaias no Chile, Lacombe, eu tenho um outro comentário a fazer que eu vi pouca gente dando ênfase. Aqueles capangas, porque isso não é servidor do Estado, isso é capanga. Capanga de mafioso, de capo, né? Que age assim. Capangas do GSI foram lá intimidar. Qual o seu nome para o sujeito que está vaiando? Isso é inaceitável. Está em outro país. Quem tem boca vai a Roma e vai ladrão, vagabundo, sim. Comunista. Quem tem boca vai a comunista. Aqui eu vou continuar vaiando sempre, com a graça da primeira emenda e da segunda, para proteger a primeira. Então é inaceitável que um servidor público, sustentado pelos nossos impostos, tente enquadrar um cidadão em outro país. Qual o seu nome? Como assim? Isso é inaceitável. Então, o Brasil virou ditadura mesmo e tem um monte de gente normalizando esse tipo de comportamento. É sempre o risco do vigia da esquina nas ditaduras, né? Que se sentem empoderados pelo mandante, né, a agir dessa maneira. Isso é coisa de capanga. Esse sujeito, já levantaram o nome, tudo, tem as imagens, eles mesmos filmando, mas tem que ir atrás. Alô, Congresso, tem que fazer alguma coisa, isso é inaceitável. Eu não acredito em ditador aposentado. O Wall Street Journal está falando da proposta americana, muita gente achou que o Maduro ia para Bahamas, para o Nordeste brasileiro. Eu não acredito em ditador aposentado. Eu acredito em ditador preso, deposto ou morto. Então é só assim que costumam colocar fim em ditadores. Tem que ver se o Maduro vai seguir a linha da Romênia, né, o Ceausescu, ou uma linha chinesa de quem ele tem apoio. E aí, meus amigos, não tem povo na rua capaz de virar o jogo, não. Lamento azedar um pouco o otimismo. Tenho feito essa análise há algum tempo. Vamos lembrar que o povo está desarmado. Todo o objetivo de comunistas que pregam desarmamento é esse, tá aí. Tá? No Texas é mais difícil fazer o que o Maduro está fazendo na Venezuela. Agora, o meu grande medo, para fechar, Lacombe, é realmente Lula é Maduro, Maduro é Lula, é tudo jogo de cena para ganhar tempo. O Daniel Ortega fazendo teatrinho, mandando embaixador brasileiro embora, tudo teatro. Agora, meu medo mesmo é a Venezuela virar um Brasil. Pode ser que daqui a pouco tenha só voto eletrônico lá, aí lascou de vez. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.